Me confirme, por favor, deixa eu ver aqui se eu já botei aqui no meu planejamento. Ah, mas já tá uma loucura isso para mim. O dia da prova que eu havia colocado aqui era 8/7, certo? Continua 8/7, sim ou não? Digam para mim, por favor, ou mudou com essa abertura de inscrição? Diz para mim, por favor, gente. Professor, está tendo um boato que vai ser mudado por causa das igrejas adventistas. Estão Aham, falando, né? Não sei se é verdade, porque vai ter prova marcada para o sábado. E aí estão tá. reivindicando isso. Mas aí, por enquanto, 8/7. É isso? Sim, ainda tá. Perfeito. Então tem um mês ainda aí, tá aqui no meu planejamento. Então vamos embora. Tem muita coisa para a gente ver aí. Não, mas o objetivo a banca é não só em julho. Julho já. Então, 8 de julho. Hã? Não é julho, 8 de julho, 8/7. Não, não é 8/7, não. É, Era é Mas sim, ela dia não. 8/7. No edital tá dizendo. Peraí, 8 de não é não, não é 8/7, não. Sabe por quê? Hum, de Porque junho. 8 Era do 8 de junho, mas mudou. É 27 de julho. 27 de julho. É, É, deixa eu ver aqui. Tá, 27. Pronto. mas lá, professor, tem várias datas. Para cada área que a gente vai fazer o concurso. Entendi. Cadê? Quem foi que tem, falou que tem várias áreas? Quem foi? Deixa eu ver é aqui. Quem foi que falou? 27, Foi Jonathan? 27, 28, 3 e 4 de agosto. A data. Tá. Justo. Valeu, Ciro. Peraí, 27, 28, 28, 3 e 4 de 3. Tem agosto. tempo, né? E 4 de agosto. Ah, vai ter muito tempo para fazer muita coisa. Pronto, já anotei aqui, já anotei, já anotei. Pronto. Eu estou anotando Professor, tudo. tem o grupo um, o grupo 2 e o grupo 3. Tá. O grupo um vai ser qual? O grupo um vai ser dia 26, que é agente comunitário de saúde, agente fiscal, auxiliar de classe, auxiliar de saúde bucal, professor Vamos de fazer educação assim? infantil. Cadê? Quem foi que falou agora? A Jância, a Vânia. Oi, Jance, tudo bom? Jance, faz um favor para mim. Tu pode Ah, mandar isso para mim depois no privado? mando sim, Manda, mando. porque por mais que eu tenha aqui, mas assim, tá sendo tanta coisa, é tanto que eu botei um anúncio hoje que eu tô precisando, eu vou contratar um estagiário só para essa parte administrativa, entendeu? Porque não tá dando mais não. Pra vocês terem uma ideia, eu montei um cronograma aqui para uma prefeitura aqui do interior da Paraíba. Eu fiz todo o cronograma, aula tal, aula, tudo no planejamento. Esqueci. Eu vim me lembrar porque estão falando comigo agora no YouTube. Aí eu me lembrei, tu acredita? Aí muita coisa para você fazer não tem como não. Então, é isso. Aí se tu puder fazer para mim, é menos uma preocupação, sabe? Tu me entrega, eu já anoto aqui e vai Já dar mandei, certo. professor, já mandei. Já mandasse. Já. Que eficiência. Sou mais chance para ser minha secretária. Tu tá sentada, né? No sofá vermelho? É. Não, está aqui na mesa. Tá. Tá com teu esposo? Não, na cadeira vermelha, né? Não, não, não. Minha câmera está desligada. Não, menina, na foto. É, professor, é isso mesmo. Na foto. É o perfil, né? É. Tá certo. Pronto, pronto, beleza. Ai, meu Deus, será que eu vou lembrar disso aqui? Eu vou deixar até aberto, assim, vou nem fechar o misericórdia. Gente, vamos lá. Ó, entramos em uma parte, não menosprezando as outras, mas essa parte aqui é uma parte muito importante, certo?
Tá, gente. Então, vamos lá. Então, assim, não menosprezando a outra parte, tá? Mas a parte de análise sintática, ela é muito... Travou, foi? Não. A parte de análise sintática, ela é muito importante, porque, assim, é questão certa na prova, sabe? E a parte de sintaxe, ela se subdivide, não é? Claro, tudo se subdivide, né? Mas, assim, há uma grande subdivisão que pode ser explorada de modo demasiado, sabe? De modo demasiado. Começando por termos da oração, vou mostrar para vocês aí. Aí vem a parte de regência, que é sintaxe de regência. Vem crase, que é sintaxe, né? Quer dizer, que é crase, que está dentro de sintaxe. Sintaxe de concordância, sintaxe de colocação, que foi o que nós vimos já aula passada, sabe? E por aí vai. Então, assim, é uma parte que é muito importante nós aprendemos, nem que nós tenhamos uma aula a mais com vocês, entrar mais devagar, mas que nós possamos entender e aprender isso aqui, tá? Então, vamos lá entender como a banca objetiva cobra essa parte de análise sintática. Eu quero que vocês, né, tendo dúvida, por favor, vocês falem, tá certo? Então, vamos lá, gente. O que é que eu preciso entender aqui? Termos de oração. O que é que eu vou estudar em termos de oração, certo? Eu estudo, dentro de termos de oração, o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais da oração. Aqui, claro que vai subdividir, né? Determinado, indeterminado, certo? Toda essa parte dentro dos termos de oração, dos termos essenciais, certo? Deixa eu anotar um negócio aqui, que eu estou assim agora, eu vou lembrando e vou anotando. Pronto. Depois eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar os termos que integram a oração, certo? Quais são os termos que integram a oração? Nós vamos encontrar os complementos verbais, que são 2, certo? Eu estou fazendo só uma síntese, só uma pincelada para a gente não entrar direto no assunto. Entender um pouco de onde nós vamos entrar. Quem são os complementos verbais? São 2. Eu encontro o objeto direto e encontro o objeto indireto. Dentro dos termos que integram a oração, eu encontro o complemento nominal também, tá? E aqui dentro dos termos integrantes, eu vou encontrar o AP. Quem é o AP? É o agente da passiva. Tudo isso eu acredito que vocês tenham assistido às aulas e tenham visto isso aí, certo? Termos acessórios, que são aqueles termos que eu coloco porque eu quero, certo? Eu tenho 2 adjuntos, né? Eu tenho o azão, que é o adjunto, o nominal. Tenho o adverbial, o azinho, que é o adjunto, o nominal. E vou encontrar também o aposto, que é um termo explicativo separado por vírgulas, parênteses ou travessões. Certo? Então, é tudo isso que você encontra dentro dos termos de oração. Depois nós vamos encontrar regência, crase, né? Como eu falei, mas o objetivo hoje é falar sobre os termos que integram a oração. Tá certo? Então, vamos lá entender isso aí. Eu vou mostrando as questões, né? Eu trouxe 7 dentro desse conteúdo, e nós vamos fazendo um paralelo de questão com teoria, questão-teoria. Por que não mostrar a teoria, né? E só sintetizar? Porque a teoria você pode ver, rever, quantas vezes você quiser dentro da plataforma, tá certo? O meu objetivo aqui agora é mostrar como é que a banca vai cobrar isso de vocês. Então, vamos lá. Na primeira questão, gente, eu tenho que saber o que é um objeto direto, o que é um objeto direto preposicionado, que é muito difícil de se cobrar isso, certo? Mas a questão cobrou, e é uma questão de 2025, né? Tenho que entender o que é um objeto indireto e um objeto direto e indireto. Então, vamos lá. Tudo isso que está aí são complementos do verbo, certo? O verbo, ele vai se comportar de algumas formas. Ele pode ser um verbo de ligação, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, certo?
Intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Ele, por si só, já fala tudo do enunciado. Por exemplo, a aula iniciou. Eu não preciso colocar nada depois da aula. O aluno chegou. Eu não preciso colocar nada depois disso aí. O lápis caiu. Eu não preciso colocar nada depois do verbo cair. Certo? Pronto. Então, chegar, cair, iniciar, são exemplos de verbos intransitivos. Ou seja, são aqueles verbos que não vão pedir nada. Agora, se eu usar outros verbos, por exemplo, o garoto pegou, automaticamente você vai perguntar o quê? O garoto chutou, automaticamente você vai perguntar o quê ou quem, porque pode ter chutado alguém, né? O rapaz bebeu, ele bebeu o quê? Então, existem verbos que automaticamente eu faço uma pergunta. Então, que eu quero que você grave é o seguinte. Se você tiver um verbo e depois desse verbo, diretamente a ele, ligado a ele, houver o termo, o nome, certo? O verbo é transitivo direto e esse termo vai se chamar de objeto direto. Se você tiver um verbo, ele pode ser com preposição, né? Vou mostrar isso para vocês porque a questão cobrou isso. Se você encontrar um verbo mais uma preposição, na sua essência, aí sim, aí depois dele tiver o termo, na sua essência, esse verbo vai ser um verbo transitivo indireto. E quem vai estar ao lado dele é um objeto indireto. Certo? Então, vamos lá. Vou partir desse princípio e vamos responder as questões agora. Quando eu pego aqui o primeiro enunciado, eu tenho gosto de beterraba. Perceba que quando eu digo eu gosto, automaticamente você vai dizer de que ou de quem. Você pode gostar de alguém. Certo? É automático, é implícito, é direto, é objetivo isso aí. Essa preposição que está aqui, ó, tá? Essa preposição que está aqui, ela é obrigatória. E quem pede essa preposição? O verbo gostar. Então, quando eu tenho um verbo e uma preposição obrigatória, aí não tem para onde correr. O verbo é transitivo indireto. Então, aqui vai ser o item 3. Eu não tenho como tirar essa preposição, não. Não tenho como. Então, eu já elimino duas, ó. Certo? Aí já começa a ficar fácil. Por quê? Porque veja que as duas alternativas, ó, tem o item 2 aqui. Então, já vai ser 3, 2, né? Então, eu já sei que aqui encontrei quem? João, a quem felicitei pela formatura. Vai ser o meu objeto direto preposicionado, certo? Um verbo que se cobra muito com objeto direto preposicionado é o verbo amar. Porque eu posso dizer, eu amo Deus. Objeto direto, verbo transitivo direto. Eu amo quem? Eu amo o quê? Tá? Mas eu posso dizer, eu amo a Deus. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Tá? Onde eu posso utilizar uma preposição. Tá? Eu posso. Tá? Não é regra. Eu posso utilizar uma preposição. Tá certo? Prontinho. Tudo tranquilo até aí, gente? Ficou perfeito até aí? Deu certo? Se tiver dúvida, fale agora, tá? Que a gente já vai prosseguindo, né? Que o próximo item já determina o gabarito, né? Então, vamos lá. Ó, o verbo entregar, o verbo dar, ele pode ser um verbo transitivo direto. Mas ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Que é o que acontece aqui. Por quê? Ó, eu entreguei. A pergunta que eu faço ao verbo, a primeira é, eu entreguei o quê? O que é que eu entreguei? Quando eu pergunto o que ou quem, o meu verbo passa a ser um verbo transitivo direto. O que ou quem. Tá? Então, se o verbo é transitivo direto, ele vai ter um objeto direto. Certo? Pronto. O café responde à primeira pergunta. Entreguei o quê? O objeto direto. Certo? Porque o verbo é transitivo direto. Né?
Então aqui vai ficar 8 em 4, né? A gente já fecha a questão, que vai ser a questão letra D. Só que eu faço outra pergunta ao verbo. Para quem? A quem eu entreguei? Olha a preposição a aqui, ó. A ou para, né? O cliente, certo? É o meu objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque tem uma preposição aqui, ó. Veja que eu estou falando muito em preposição, né? Então você tem que saber quais são as preposições, tá? Eu vou dizer daqui a pouco para você entender isso aí. Nós vamos aprender as preposições agora. O outro vai dizer assim, ó, o que está aqui, né? Que vai ser o item 1. Eu comi. Eu comi o quê? Não tem como eu parar a frase no verbo. Eu pergunto o que ao verbo. Quando eu encontro a resposta o que, eu sei que o verbo é transitivo direto e o seu complemento é um objeto direto. Certo? E o 2, outro objeto direto preposicionado. Ninguém engana a mim. Né? Eu não engano quem? Por isso que ele é preposicionado. Certo? Então, se não ficou claro, se for alguma dúvida, você pode falar, tá? Sobre as preposições, eu quero que você grave as preposições, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, em, perante, por, sem, sob, sobre, entre, traz. Pronto. Como é que você vai gravar? Veja que eu fiz em 3 blocos as preposições aqui. Ó. Certo? Eu fiz em 3 blocos. Por que em 3 blocos? Porque você pode cantar aquela música Escravos de Jó e saber aqui as preposições. Você grava as preposições. Tá? E vai ficar assim, com Escravos de Jó, né? Todo mundo conhece a música Escravos de Jó, né? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue-zag. E aí você encontra, tal. A, ante, após, até com contra, de. Se você pegar essa música, vai dar muito certo. A, ante, após, até com contra, de. A, ante, após, até com contra, de. Desde para imperante, por. Desde para imperante, por. Desde para imperante, por. Sem sobre, entre, trás. Sem sobre, entre, trás. Então, aí você pega a música e grava as preposições, que eu vou falar muito sobre preposição hoje, certo? Então, a, ante, após, até com contra, de, desde, para, imperante, por, sem sobre, entre, trás, sem sobre, entre, trás. E aí, como essa aula está gravada, né, você pode assistir, ver de novo, enfim, e tentar gravar isso aí. Paula Beatriz, assim, eu não esqueço mais, professor, as preposições depois de sua dica aí. Tu já tinha visto ela, né, Paula? Tu viu em que aula aí, Ana Paula? Em uma live, foi? Tu viu em que? Diz aí para mim. Eu sempre falo isso. Vou só mandar um áudio aqui bem rapidinho, tá? Peraí.
Esse fim de semana vai ter o concurso de São Bento, né? Vai ter aulão sábado, tá? Então, vamos lá, gente. Ah, na plataforma. É porque, como eu gravei a aula, fica lá gravado, né? Deixa eu limpar aqui, peraí. Aí eu não lembro mais, assim, né? Mas eu sempre faço, sempre canto, tá? Bacana. Mostra que tá assim na aula, hein? Tudo bem, mas é isso mesmo. Tava mais magrinho naquelas aulas. Vamos lá, gente. Ó, os erros integram os seres humanos, certo? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o sublinhado já na alternativa. Vamos lá, a questão pede sobre verbos. Vamos fazer uma análise completa do enunciado, tá certo? Porque aí a gente já faz uma revisão como um todo. Vamos lá. Quem é que integram os seres humanos? Quem integram os erros, certo? Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui um sujeito determinado. Por que sujeito determinado? Porque eu estou vendo os erros. Se eu retirar os erros, o sujeito passa a ser indeterminado. Por que o sujeito passa a ser indeterminado? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural. E isso caracteriza o sujeito indeterminado. Tá certo? Pronto. Como o sujeito está aí, o que é que acontece? Ele é determinado. Tá? Determinado. Qual é a pergunta que eu faço ao verbo? Integram o quê? Integram quem? Veja que a pergunta que eu faço é sem preposição. Isso mostra que o verbo é um verbo transitivo direto, que pede um complemento verbal, que eu vou chamar de objeto direto. Por quê? Porque ele se liga diretamente ao seu complemento. Pronto, acabou somente isso aí. Aí eu tenho que achar onde há um verbo transitivo direto nas alternativas. Dica, gente. Se pegar uma questão dessa, a dica é a seguinte. Olha as preposições. Ó. Se depois do verbo houver uma preposição, a probabilidade de ser, neste caso, né, o verbo contrário é enorme. Vamos analisar? Por quê? Porque, na sua essência, o verbo transitivo direto ele não vai pedir complemento. Perdão, ele não vai pedir preposição. Tá? Aí, ó, o que acontece? Vamos lá. Todos confiaram. Quem confia, confia em. A preposição em está aqui, ó. Junto com a, ficou lá, né? Confia em. Pronto. Aqui o confiar é o verbo transitivo indireto. Acabou. Nós nos referíamos, quem se refere a. Olha a preposição aqui, ó. Se tem preposição, não é, vai entender? Certo? Ficamos em dúvida agora em duas. Porque, ó, a população parecia assustada, não tem preposição. A maioria das pessoas esconde seus fracassos, não tem preposição. E agora? Aí agora você vai ter que entender o que é um verbo de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, são chamados, dentro da gramática, de verbos de ligação. Porque ele liga o sujeito a uma característica, e veja que é verdade, ó. A população, sujeito da oração. Parecia, verbo de ligação. Porque está ligando o sujeito a uma característica, que é assustada. Tá?
Então, na letra C, verbo de ligação, e aqui está correto. Verbo transitivo direto. A maioria das pessoas esconde. Esconde o quê? Esconde quem? Tá? Os seus fracassos. Verbo transitivo direto. Turma, até aí está ok? Sim ou não? Veja que eu estou indo bem devagar. Tá? Para mim tá ok, professor, graças a Deus. Então, vamos continuar, né? Eu já estou em pausa, porque esse assunto é muito importante. Muito, 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 muito. Tá? Então, vamos lá agora, né? Aí agora, trabalhando tipos de sujeito. Trabalhamos tipo de... os complementos verbais. E agora os tipos de sujeito, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender, certo? A questão aborda aqui, ó, os tipos de sujeito, o mesmo tipo de sujeito. Sujeito desinicial, sujeito oculto, sujeito elíptico. E anote o outro, por favor, que é o sujeito implícito, é o mesmo tipo de sujeito, tá? Então, você vai encontrar o sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinicial. É o mesmo tipo de sujeito. Tá certo? Então, você já anota isso aí. Quando é que ocorre o sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinicial? Preste atenção. Quando o verbo está conjugado em todas as pessoas gramaticais, certo? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, ela. Certo? Desde que não esteja lá o sujeito. Vou falar novamente, tá? Peguei o carro, um exemplo. Peguei o celular. Quem pegou o celular? Eu peguei. O eu não está lá, sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinicial. Isso vai até a segunda pessoa do plural. Eu, tu, ele, ela, nós, vós. Porque se for a terceira é sujeito indeterminado. Tá bom? Então, pronto. Então, vamos lá, né? Vamos. Outra coisa que eu quero que você anote. Por que o sujeito é elíptico? Porque ele vem de uma elipse. E o que é a elipse? É uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo. Tá? É uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo. Prontinho. Vamos lá. Bem sei. Ó, bem, eu sei. O eu está omitido ali, ó. Então, o sujeito é oculto. Está certo isso. Eliminei duas letras. Quanto a mim, nem simpatizo. Ó. Eu não simpatizo. Né? Não simpatizo. Ele está dizendo que o sujeito é oculto. E é verdade, o sujeito é oculto. Se bem que nem podia precisar responder, né? Que as duas estão certas. Ó. Verbo simpatizar, ó. Verbo transitivo indireto. Olha a preposição com aqui, ó. Tá vendo? Não, verbo transitivo indireto. E não tem aquela história de eu me simpatizo, ele se simpatiza. Não tem esse negócio, não. É eu simpatizo, tá? Lembre-se disso. C. Muitas vezes eu pensei. Sujeito elíptico. Tá certo. Certo? Então as três estão certas. Viu? Terceira questão, dentro da parte de sujeito, né? Resolvido isso aí.
Prontinho. E ainda fizemos uma revisãozinha assim de transitividade, né? Vamos lá. Questão 4. Tem dúvida, pergunta, gente. Em relação aos termos que integram a oração. Quem são os termos que integram? Falamos no início da aula, ó. Objeto direto, objeto indireto, e tem outro, que é o agente da passiva, certo? Você pode assistir na sua aula dentro da plataforma. Então, vamos lá. Ele quer saber aí o objeto direto, né? Objeto direto, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Preposição. Opa, ó. Quem gosta, gosta de. Aí você começa a perceber que, ó, a objetivo, toda banca, né, segue um padrão. A objetiva também, ó. Na questão 1, ela botou o verbo gostar, tá vendo? Ó? Primeiro jeitinho, ó. Aí eu venho para cá, ó. Para a questão 4. Concursos diferentes, anos diferentes, mas a ideia é a mesma. Ó. Gosto de. Então, eu já sei que aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, que é o verbo gostar, porque tem preposição, certo? Então, aqui é o item 2. Eu comprei. Eu comprei o quê? Fiz uma pergunta. Eu comprei um perfume. Respondi a pergunta. Veja que entre o verbo e a resposta, né? Não existe preposição. Então, o verbo é transitivo direto, porque eu achei o objeto direto. Só que eu faço uma outra pergunta. Para quem eu comprei? Para o objeto indireto. Então, aquele é bitransitivo, o verbo. Verbo transitivo direto e indireto. Tem 2 complementos. Então, aqui vai ser o item 3. Precisava, né? Para achar a resposta. Então, ficou 2, 3 aqui, ó. Resposta letra A. Aí, vamos lá. Aqui, ó. Nós conhecemos o Carlos. Nós conhecemos quem? Nós conhecemos o quê? O verbo transitivo direto. O Carlos passa a ser o objeto direto. Certo? Então, aqui vai ser 1. 2, 3, 1. E só pode ser 2, né? Felipe não obedeceu ao pai. Olha a preposição A aqui, ó. Obedecer e desobedecer sempre serão verbos transitivos indiretos. E sempre pedirão a preposição A. É regra, é sempre assim. Da mesma forma que gostar pede de, obedecer e desobedecer pede A. Certo? Aí você vai alinhando as ideias, vai aprendendo tudo isso aí, certo? Alguma pergunta? Se não tiver, nós vamos continuar. Só fazer um negócio aqui, a gente já continua. Quinta questão. Vamos lá para a quinta questão agora. Aí, ó, essa questão, ela trabalha transitividade, tipos de sujeito, de uma forma diferente, tá? Com base no texto, no quarto parágrafo, a forma verbal concentravam concorda com, tá?
A teoria do Big Bang diz que matéria e energia se concentravam. Matéria e energia se concentravam. Quem é que se concentrava? Matéria e energia. O que ele está perguntando? Qual é o tipo de sujeito? Sujeito é que é determinado e composto. Certo? Então, pronto. Sujeito aqui, determinado e composto. Então, toda a matéria e energia. Letra D. Veja, gente, que não tem dificuldade, né? Quem sentiu dificuldade em responder ou está sentindo dificuldade agora? Diga para mim aí, vai lá, só para eu saber isso aí. E a ideia da banca objetiva é sempre essa, tá? Quem está sentindo dificuldade ou quem sentiu quando respondeu em casa? Diga para mim, por favor. Só para eu saber. Falem comigo, não me deixe falando sozinho, não. Eu vou considerar o silêncio como ninguém sentiu dificuldade, tá? Ah, a Cassiane já tenha feito. É porque como eu separo por assunto, né? E eu já quero adiantar, Professor, tá, né? gente? Ó, fala assim, pode Onde eu falar, pode vejo, falar. onde eu baixo essa prova, fica onde, quando eu baixo esse arquivo Sim, dessa deixa eu prova? mostrar. Boa, boa. Vou mostrar. No caso, as questões, né, Ciro? Você está querendo saber? Pronto. Deixa eu te mostrar aqui. Eu já estou até aqui que eu estou atualizando a plataforma. Professora, é isso que eu queria saber também, porque eu estou boiando aqui sem saber. É sério, é? Ô, rapaz, mas é tão fácil. Eu não botei um vídeo de orientação não para vocês. Não, então quer dizer que está lá na plataforma, é? Tudo na plataforma. Peraí, deixa eu mostrar logo. Calma aí, vamos lá. Eu vou parar aqui a apresentação do material e já vou apresentar para vocês a plataforma, tá? Se eu tivesse mandado... Eu não mandei o vídeo de apresentação não, gente, para vocês. Mandou, professor, você mandou para mim, sim, é porque eu achei que essa aula aqui, você ainda ia mandar, não, fosse só explicar, mas não tivesse material, entendeu? Não, não. Pronto, o que é que não tem nesse Na material? verdade, professor, eu tenho dificuldade de encontrar, às vezes eu vou assistir a aula e fico caçando material na sequência do material, entendeu? Mas olha, não, vamos lá. Vamos entender. Ó, o que é que você vai encontrar aqui? Todo mundo está vendo aí, né, a plataforma agora? Sim. Pronto. Esses 4 módulos são módulos teóricos. É teoria. Tudo isso aí vai cair na prova? Não. Ah, professor, mas se eu quiser assistir? Ótimo. Você tem uma coisa que não é demais, que não faz mal para ninguém, é conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor para você. Assiste tudo. O que eu estou focando dentro das aulas ao vivo é aquilo que de fato é pertinente. Aquilo que de fato é mais cobrado. Certo? Pronto. Aí vamos lá. Aí, professor, eu quero os materiais. Eu não vou nem falar dessa parte aqui de provas, gramáticas em PDF, curso de raciocínio lógico, matemática. Eu não vou nem falar sobre isso. Tá? Daqui a pouco eu mostro. Você vem aqui na pasta PDFs, ó. Vamos ver o que tem aqui na pasta PDFs. Opa, tem aqui, ó. PDFs de teoria e exercício. O que você vai fazer? Ver aula. Quando você clicar em ver aula, ó, já tem um aviso aqui para você. Ó. Para ter acesso ao material, clique em arquivo. Então, você vem aqui embaixo, ó. Clique em arquivo, ó. Quando você clica em arquivo, você encontra aqui o quê, ó? O módulo, todos os módulos teóricos e, para quem é da área da educação, o módulo de tendências pedagógicas. Tá aí? Mas, professor, eu quero o material de exercício. Aí, onde é que fica? Fica na sua turma da mentoria. Que é aqui, ó. Turma 1, 2025. Tá? Onde é que está esse material? Eu vou abrir uma pasta só com PDFs aqui. O material está aqui, ó. Você vem ver aula. Vem aqui em arquivos, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Material objetivo. Pronto. Eu vou fazer melhor agora. Deixa eu fazer uma coisa melhor para acabar com essa complicação. Eu vou agora na turma 2025, né? Turma 1, 2025.
E eu vou criar aqui, dentro da turma de vocês, eu já vou mostrar a vocês o PDF, a pasta PDF de exercício, certo? E já vou mostrar onde vai ficar o complemento da aula, né? Eu já mostro a vocês, tá? Aguenta aí. Eu estou atualizando aqui ao vivo, né? Então, esse material de exercício está lá, junto com prova, já tem as provas, tal. Se vocês precisarem de mais provas, gente, se eu boto mais provas na mentoria, pronto, hoje eu vou terminar o material de vocês, aí eu já posso fazer isso, né? Pegar as provas. Deixa eu pegar aqui, tá? Objetiva. Vamos lá. Porque eu botei umas provas, caso vocês queiram mais, a gente bota. Pronto. Olha o que eu fiz agora, tá? Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver se quando eu atualizar, isso já aparece. Ó, deixa eu ver se vai aparecer aqui, tá? Se não aparecer, eu saio e entro de novo. Quando você vem aqui, ó. Mentoria Turma 1 2025. Clicou. Vamos ver se vai aparecer. Ó, PDF de exercício, já tá aqui, ó. Eu vou botar ele mais em cima, não vou nem deixar ele aqui, para vocês verem logo. Vou até ajustar agora na frente de vocês. Não, para não ter dúvida. Vou botar ele aqui bem em cima. Salvar. Vamos ver onde é que vai ficar agora. Se ele já subiu aqui. Atualizei. Vamos lá. Mentoria Turma 1 2025. Opa, já está aqui em cima, tá vendo? Ó? Então, quando você clicar, clica aqui, ó, ver aula. Né? Aí, ó, já botei o aviso lá, ó, imprima o material, tá vendo? Pronto. Arquivo, ó o material aí. Aí, o que é que eu vou pedir para você? Quando terminar essa aula, eu vou acrescentar exercício ao material. Tá? Então, deixa para imprimir amanhã ou depois de amanhã, tá bom? Porque eu já vou colocar os materiais aí para vocês. Mais questões. Por quê? Aí deixa eu mostrar para você. Gente, todo mundo entendeu agora onde é que fica o material? Ficou tranquilo para todo mundo? Sim, professor, agora deu certo. Então, pronto. Sim, entendi. Fechou. Aí, o que é que acontece agora? Ó, veja que o material ele parou em sintaxe, né? Ó, pronto. O que é que eu vou colocar aqui abaixo de sintaxe? Assuntos importantes, como regência e crase. Será os nossos próximos passos. Professor, qual é a próxima aula que eu vou assistir? Regência e crase. Então, aguenta um pouquinho. Assim que terminar essa aula, só vou dar uma descansada. E aqui, eu já vou botar regência e crase. Então, vai ter 7 questões de regência, 7 questões de crase, né? Pronto, certo? São as aulas que vocês vão assistir. E a gente vai trabalhando dentro dessa realidade. Viu? Pronto. Que são os assuntos mais cobrados e estão interligados com esse. Nós vamos alinhando essas ideias. Deixa eu ver lá. Já entrou colocação pronominal no outro. No material que eu subi agora já tem colocação pronominal. Pronto. E aí você vai. Dá um tempo até amanhã. Né? Quando o material estiver atualizado, eu mando avisar vocês via e-mail. Pronto. Até melhor. Vamos lá. Eu vou agora para a questão de número 6. E assim, gente, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Eu sei que muitas vezes a gente se desespera. Eu quero estudar. É normal da gente querer fazer tudo, né? Eu tenho esse defeito, sim, né? De querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu fazer 3 cursos agora. Porque eu pedi para antecipar essa aula? Porque marcaram uma aula extra de uma mentoria que eu faço, que eu sou aluno, né? Que é de outra área, sabe? Eu não sabia, a aula é ontem, na terça, marcaram hoje, eu digo, poxa, aí, por isso que eu pedi para marcar a aula de 7 horas, sabe? Né? Aí pronto. E assim, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo também. Às vezes atrapalha, mas assim, vai seguindo esse passo a passo que dá certo. Tá? Não se preocupa, vai dar certo. Né? Tenta consumir todos os conteúdos. Eu estou na live, nas lives. Amanhã eu vou abrir uma live de manhã no Instagram, tá?
logo cedo, vou abrir live para falar sobre intertextualidade. Acompanhe os grupos. Da sequência de intertextualidade, era para ser de segunda. Não foi porque eu estava gripado, ainda estou, né? Estou me recuperando. E eu não tive condições de fazer a live. Mas, então, sempre que eu fizer live, sempre que tiver conteúdo, absorve, que vai dar certo. Confia só no que eu estou te dizendo, que você vai ser aprovado em breve. Tá? Vamos lá. Assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é objeto indireto. Eu não sublinhei o termo, mas vamos ver o que a gente faz aqui, né? Vamos analisar um a um. Vamos analisar item a item aqui. Vamos lá. O professor, eu vou fazer assim, ó. Eu vou riscar de amarelo o sujeito da oração. Vamos lá. O professor, sujeito da oração da letra A. Quem é o sujeito da oração da letra B? Eles. Tá? Quem é o sujeito da oração da letra C? Nós. Quem preparamos a janta? Nós. Quem pertence a José? O documento. Tudo em amarelo foi o quê? O sujeito da oração. Tudo em verde vai ser o verbo, tá? Aí vamos lá. O professor corrigiu. Verbo transitivo direto. Então, vou colocar aqui que o verbo é transitivo, vou botar em verde, né? Pegar o verde. VTD. É mais grosso aqui. VTD. Certo? Pronto. Eles construíram. Eles construíram o quê? Verbo transitivo direto. Vamos lá. Nós preparamos. Nós preparamos o quê? Nós preparamos quem, né? Posso preparar uma pessoa. Eu estou preparando vocês para um concurso, né? Então, verbo transitivo direto. Certo? O documento pertence. Pertence a quem? Olha a preposição aqui, ó. A José. Verbo transitivo indireto. Vamos botar agora os complementos verbais. Calma que eu sei que tem gente querendo saber o que é esse A aí, ó. Esse A de prova. Calma que eu vou mostrar. A prova, a casa e a janta é aquilo que eu chamo de quê? Objeto direto. Objeto direto. Objeto direto. A José é o que eu chamo de objeto indireto. Tá? Prontinho. Por que isso? Aí vamos lá. Aí você quer me perguntar assim, ó. Professor, por que é que esse A não é preposição? Esse A não é preposição e esse A é preposição. Alguém quer me perguntar assim, que eu sei. Porque tanto das letras A a C, eu tenho verbos transitivos diretos. Então, esse A que aparece antes de prova é o artigo de prova. Esse uma que aparece antes de casa é o artigo de casa. E esse A que aparece antes de janta é o artigo de janta. Certo? Pronto. Tá, professor, e esse A que está aqui é a preposição do verbo pertence. Do verbo pertence, ó. Opa, poxa. Ô, meu pai. O que eu fiz aqui? Verde e azul. Então, quem é esse A? Esse A nada mais, nada menos, é a preposição de pertence. Se esse A fosse um artigo, seria o José, porque não existe A José, né? Com o A feminino, porque o artigo, gramaticalmente falando, ele tem que concordar em gênero masculino e feminino e em número singular, plural, com o nome a que se refere. Então, pertence ao José, se eu quisesse colocar o artigo. Entendeu? Aí eu já quero que você entenda uma coisa. Eu já quero que você comece a entender crase. Porque, ó, que a nossa próxima aula não vai ser regência, mas tem tudo a ver. Quando eu digo pertence,
pertence a, tá vendo? Se eu colocar uma palavra feminina aqui, como mulher, por exemplo, o que é que acontece com esses dois as? Eles têm que se juntar. Do grego, crase. Crase é a junção. Acento grave. Pronto. Né? Que nós chamamos de crase. Certo? É um dos assuntos, né? Que vai ser regência. Ficou claro aí para todo mundo, gente? Se você tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Professor, eu sei que a CRAS vai ser nas próximas aulas, mas eu tenho uma pequena dúvida, tem quase com relação à aula. No shampoo Palmolive tem o nome família, com acento de crase no I. Me tira essa dúvida Está aí. errado. Está errado. Um acento grave no I, família, é isso que Sim, você falou. isso. Eu vou até tirar uma foto e enviar para você no WhatsApp, para você ver. Eu achei estranho. Mantê-lo. Não, está errado isso aí. Está errado. Pode ter sido erro de digitação, né? Palmolive, é? Qual é o shampoo? É o Palmolive. Eu vou lhe mostrar aqui. Cadê? Peraí que eu não estou vendo, não, que eu mudei a minha tela aqui, deixa eu ver. Cadê? Mostra aí para eu ver aí. Calma, deixa. É porque está fixado aqui, deixa eu tirar. Deixa eu fixar você que vai ficar grande. Peraí, tá todo mundo aí pra gente ver. Não, aí tá o. Não, tá normal. Tá o acento agudo. Tá o acento agudo, Jonadá. Pois é, eu fiquei. Ai, agudo. É agudo. O acento grave é pro outro lado, Ah, entendi. viu? Mas é Ah, bom, tá. pô. É bom para. Pronto, algo desse tipo, né? A gente tirar Isso. a dúvida agora, errar agora, não saber agora. Uhum. Porque na hora da prova é que não pode acontecer isso, né? Então, ó, veja que aí está família, né? Sim. Família. Pronto. Que é diferente. Olha o acento para cá, é o que está aí. Uhum. Né? Deixa eu ajeitar aqui, que ficou feio demais. Pronto. Para cá é o que é o acento grave. Ele não está assim, ele está Ah, normal para cá. entendi. Pronto, então beleza. Vamos embora. Fechar a última agora. Tá, Sim, então aqui obrigada. ficou letra D, né? Nada. Letra D de dado. Vamos lá. Próxima questão. Na Amazônia não se encontram, até agora, pelo menos, indícios do uso de metal. Né? Aí ele continua, né? De domesticação significativa de animais, de estruturas centrais, de poder que remetem à ideia de Estado. Certo? Então vamos lá. A flexão da forma verbal sublinhada, eu não sublinhei mais uma vez, né? Mas eu lembro dessa questão, é isso aqui, ó. É encontram. Quer ver que vai ser encontro? A flexão da forma verbal sublinhada na terceira pessoa do plural, ó, tá na terceira do plural. Justifica-se pela sua concordância com. Então ele pediu aqui o sujeito da oração. Pronto. Quem é o sujeito da oração do verbo encontro? O sujeito da oração é indícios de metal. O núcleo do sujeito é indícios. Né? Mas, ó, botando na ordem direta, vai ficar assim, ó. Indícios do uso de metal não se encontram na Amazônia. Pronto.
os indícios. Por isso que a letra D é a resposta correta. Tá? O núcleo do sujeito, indícios. Indícios do uso de metal não se encontram na Amazônia. Tranquilo? Prontinho, gente. Então, eu vou completar o material de vocês com regência e crase. Assistam essa aula que está no módulo 4. Eu acho que é módulo 4. Regência e crase, módulo 4. Tá? Módulo 4. Ou é final do 3 ou é início do 4. Pronto. Viu? Eu quero que vocês assistam as aulas de regência e crase para que nós possamos falar sobre isso na próxima aula. Fechou? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver, eu já vou parando aqui a gravação, né, para a gente. É uma dúvida, obrigada. Ótima aula.